Olá, turma! Vocês gostam de poesia? Gostam de ler poemas? Quais poemas o seu professor já trouxe para a turma e você consegue lembrar? Vamos trabalhar a oficina 5 da Olimpíada de Língua Portuguesa, que tem como principais objetivos investigar as relações entre som, ritmo e sentido na poesia. Observar a expressividade das repetições de palavras ou da mesma consoante. E escrever textos com repetições. Vamos lá falar sobre poesia? Uma das características da poesia é nos remeter, através da sonoridade de seus versos, a uma ideia sobre algo que o texto fala. É na composição rítmica, mas também nos sons, nos fonemas, que essa construção se dá. A sonoridade do poema pode ser altamente regular, muito perceptível, determinando uma melodia própria na ordenação de sons. Ou pode ser de tal forma discreta que praticamente não se distingue da prosa. O poeta pode obter o efeito desejado através da sonoridade das palavras, dos fonemas, que são sons, da prática da metrificação ou da sinestesia, que é a expressividade dos sons, da correspondência entre som e um sentido necessário a esse som, o qual causa certa sensação no ouvinte, no leitor. Vamos falar de rima? A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos dos gêneros discursivos estruturados em versos, como poemas e músicas. Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo e musicalidade. De maneira geral, a rima é feita entre um verso e outro, designando a repetição de fonema, gerando sons semelhantes, geralmente na sílaba final das palavras. Assim, quando pensamos no que é rima, logo pensamos na associação entre os sons das palavras que podem ser consideradas como pares nos textos. Vamos perceber algumas rimas? Nós temos aí o poema Araponga em Dor, que está no livro As Cores do Meu Dia, do autor Nonato Costa. Eu sou um araponga errante, que bate as asas ao luar, que já não sente o frio rascante, de fortes dores a cortar. De fortes dores a cortar, eu me enlaço de amargura. Já não sinto um voo alçar, sozinha me fecho em armadura. Atente aí para o final do primeiro e do terceiro verso. Errante, rascante. Existe aí a rima que vai gerando a semelhança no final das palavras. E para o final do segundo e quarto verso, luar e cortar, onde a rima também acontece. Da mesma forma, você consegue perceber na segunda estrofe: cortar, alçar, amargura, armadura. É importante perceber ainda que o último verso da primeira estrofe se repete no primeiro verso da segunda estrofe, proporcionando ritmo e sonoridade ao poema. Embora as rimas sejam um recurso estilístico de linguagem mais utilizado em textos estruturados em versos, há poemas e músicas que não apresentam rimas, caracterizando aquilo que chamamos de versos brancos ou versos soltos. Vamos ver um exemplo de mais um poema que está no livro As Cores do Meu Dia. Joguei palavras ao chão, embaralhei destinos e escrevi no vento. Pulei obstáculos como se fossem amarelinha e enchi o arco-íris de outras cores. Nada se fez. Como se percebe, é comum existir os versos brancos dentro do poema, ou seja, que não estão relacionados a rima alguma. Vamos dar sequência ao estudo da sonoridade do poema? É sempre comum ocorrerem repetições de palavras, de versos, de letras, de rimas, reforçando os sentidos que o poeta quis dar ao poema. Vamos ver mais um exemplo? Não há mais cinzas metálicos de atmosfera pós-guerra, nem navios de negras correntes. Não há vegetação morta descansando na janela, nem filmes desbotados de vitrais estilhaçados. Esse trecho, que pertence ao poema As Cores do Meu Dia, mostra a repetição das palavras não e nem, conferindo o sentido de negação que está sendo dada ao poema nessa estrofe. Ocorre ainda a aliteração, ou seja, a repetição do N no verso.
nem navios de negras correntes, reforçando a negação de coisas ruins nas palavras não e negras quando se refere às correntes. Vejamos outro exemplo. Há cajueiros floridos nos quintais, ao verde que desponta nos mangueirais. Vejo o vermelho das rosas e dos sonhos meus, a natureza que resplandece a presença de Deus. Esse trecho, que pertence ao poema As Cores do Meu Dia, traz a presença de rimas prolongando o eco sonoro. Quintais, mangueirais, meus, Deus. Esse eco sonoro propõe associar o sentido das palavras nas quais está presente o sentido que o poema busca transmitir, de situações alegres e satisfatórias. E somados à repetição do termo a, que evoca a presença da existência dos aspectos que estão sendo mencionados: natureza, cor, sonhos, projetos, Deus. Então, gostaram de aprender um pouco mais sobre a sonoridade presente nos poemas? A sonoridade é um importante elemento não só para a memorização do texto, como também para a construção das imagens do poema. Busque analisar outros textos, outros poemas, para fixar os conhecimentos adquiridos. E quando você for produzir seus poemas, faça uso desses recursos. Com certeza, a sonoridade, estando bem construída, vai agradar bem mais ao ouvinte leitor.